nós temos duas regras diferenciadas. Uma regra para o servidor público, servidor civil, e uma regra para o servidor público militar e policial militar. O policial militar e o militar das Forças Armadas, ele ganha estabilidade com 10 anos de serviço. 10 anos. Quem é praça, tá? Oficial é outra regra. Quem é praça ganha estabilidade com 10 anos de serviço. O civil, o servidor público civil, ele faz o concurso público, toma posse, entra em exercício e aí ele passa por um estágio probatório de 3 anos. Após ele ser aprovado nesse estágio probatório de 3 anos, para o militar são 10 anos de estágio probatório. Para o servidor civil são 3 anos de estágio probatório. Ele passou no estágio probatório e ele é estabilizado. Se ele não for aprovado no estágio probatório, ele mete o pé. Agora, no serviço civil, acontece bastante do servidor civil não estar de acordo com as regras internas e o pessoal mandar ele embora. E aí é muito simples. Quando o cara entra, ele já sabe que ele tem que passar pelo estágio probatório. Se ele não tiver um bom comportamento, ele não é estabilizado. Agora, então por isso ele fica no pianinho, né? É difícil o cara não ser estabilizado. Mas quando ele é estabilizado, seja no serviço civil, seja no serviço militar, quando ele é estabilizado, para mandar ele embora, o negócio é difícil, porque tem que passar ou é por decisão judicial transitada em julgado, ou então é por um processo administrativo disciplinar, chamado PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Depois que o militar entra e o servidor público entra, existe uma dificuldade muito grande de mandar ele embora, mesmo ele não sendo estabilizado. Agora, as regras estão mudando. A regra que vai mudar diz o seguinte: a investidura em cargo público com vínculo por prazo indeterminado depende de aprovação em concurso público, de provas ou provas de títulos, cumprimento de período de no mínimo 1 ano de vínculo de experiência, com desempenho satisfatório. Vínculo por prazo indeterminado. Marcelo, o que significa prazo indeterminado? Ou seja, o cara entra e ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Mas aqui na linha B diz cumprimento de período de no mínimo 1 ano em vínculo de experiência, com desempenho satisfatório. Então ele fala, olha, pelo menos 1 ano para que eu avalie você. Só que qual é o problema aqui, cara? Quem avalia? Quem avalia são as autoridades, diretamente a quem esse cidadão aqui, esse funcionário público civil é subordinado. É um critério bastante subjetivo. Vai existir uma legislação que vai falar sobre isso. Enquanto essa legislação não existir, depois que a PEC for aprovada, então vai ficar, Deus dará, né? Mas logo, logo eu acredito que eles vão fazer uma legislação falando de como é que vai ser esse critério de desempenho. Depois vem classificação final dentro do quantitativo previsto do edital. Então a regra final agora vai ser diferente. Atualmente, como é que o candidato, quando ele faz o concurso, ele já sabe que tem tantas vagas e ele entra e está tudo bem, né? Ele entra e está tudo bem. Agora, na regra atual, na regra nova que vai vir, que deve ser aprovada ou não, a gente não sabe, por isso vocês têm que ficar atentos, ele vai entrar, vai passar por um processo de avaliação, aqui, ó, desempenho satisfatório, e depois, entre os mais bem avaliados, ao final do período, é que ele, se ele for classificado, é que ele vai tomar posse. Ou seja, na verdade ele não toma posse, ele entra no cargo bonitinho, só que não é uma regra, não é uma garantia que ele vai ficar no cargo público. Beleza? Isso para os cargos em gerais, civis, tá? Civis. Os militares entram também nessa regra, mas não está bem nada definido ainda. Por quê? Porque aqui diz, a investidura em cargo típico de Estado depende, na forma de lei, de aprovação em concurso público. Então ele diz, ó, cargo tipo de Estado. Quais são os cargos tipo de Estado? A gente não sabe ainda, porque depende dessa lei. Mas em regra, policial militar é cargo típico, polícia rodoviária é cargo típico, juiz não está incluído aqui, mas estão querendo incluir os juízes. Olha a guerra aí. O que é um cargo típico? O que é cargo típico, Marcelo? Para você entender. Enquanto a lei não define, cargo típico é aquele que somente o Estado pode ter, somente a União pode ter, somente o município pode ter. Vou dar um exemplo, como eu falei anteriormente. Contador. Contador não é um cargo que somente o Estado tem, né? O serviço privado também tem. Então, contador não é um cargo típico. Agora vamos lá para o artigo
41, que eu quero que é o que nos interessa aqui. No 41 da PEC, diz assim: então, adquire estabilidade o servidor que, após o vínculo de experiência, permanecer por 1 ano de efetivo serviço em cargo típico de Estado, com um desempenho satisfatório na forma da lei. Então, para que ele adquira estabilidade, ele tem que ter o desempenho satisfatório. Ou seja, o cara com 10 anos de serviço, com 20 anos de serviço, se não for carreira típica de Estado, porque a carreira típica de Estado é garantida aqui a estabilidade. Ó. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término de vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo serviço em cargo típico de Estado. O servidor público estável ocupante de cargo típico de Estado só perderá o cargo em razão de decisão transitada julgada ou preferida por órgão colegiado. Hoje nós teremos servidores públicos civis e militares. Teremos dentro dos civis e militares aqueles servidores que terão cargo típico que é estabilizado, que é estabilizável, que pode ser estabilizado, e terão aquele cargo que não é típico, que não é estabilizado. Bom, Marcelo, por que você está falando isso? Porque cargo típico, como eu falei, policial militar, em regra, vai ter uma lei definindo isso. Mas eu presumo que policial militar é um cargo típico. Então, esse policial militar provavelmente vai continuar os 10 anos, tal, ele vai estabilizar e está tudo bem, não vai mudar muita coisa para ele, não. Agora, o serviço público civil, que não é típico, que é a sua grande maioria, o cara não vai ser estabilizado. E a grande vantagem para o serviço público, sabe qual é? É a estabilidade, cara. Além da grana, né, que o cara ganha bem, aquela coisa toda, é a estabilidade. E para que serve a estabilidade, gente? O que acontece é o seguinte, não tinha concurso público até a Constituição Federal de 1988. Como é que os servidores públicos entravam? Eles entravam, devia fazer uma provinha lá, eu não analisei isso em detalhes não, tá? Mas ele fazia uma provinha qualquer lá, ou era indicado, o cara começava a trabalhar, e aí era o servidor público. Mas não tinha estabilidade. Por quê? Porque ele entrava no serviço público, fazia o serviço, aí vinha um chefão e falava assim, amigo, faz isso aqui. E o cara tinha que fazer, mesmo sabendo que estava errado. Ele tinha que fazer por quê? Porque se ele não fizesse, ou ele era demitido, ou ele era chutado, removido para algum outro local. Bom, bem típico isso acontecer. Tanto é que o juiz de direito, ele não pode ser removido. Existe lá os concursos de remoção. O que é concurso de remoção? Por exemplo, um juiz que trabalha em Bom Jesus de Itabapoana, ele fica lá a vida toda. E tem um juiz que trabalha na Barra da Tijuca, no Fórum da Barra da Tijuca. E como é que define quem é que vai para um lugar ou outro? Existe um concurso interno, tá? Tô falando aqui de uma forma ampla, para abrir remoção. Então esses juízes vão lá e se habilitam. Falam, olha, eu tô em Bom Jesus de Itabapoana, eu quero ir para tal lugar. Ele vai lá e se habilita, o outro, então eles vão se habilitando, tem lá um critério de escolha e eles vão lá e tem a dança das cadeiras. Mas isso não acontece assim, olha, chega o presidente do tribunal e fala assim, você deu uma decisão aqui, vou mandar você para tal lugar. Ó, tua decisão que você deu aqui, pô, não deu certo, vou mandar você para outro lugar. Isso não existe, não. Só que antes da Constituição Federal, isso era comum acontecer. Não vou dizer com caso de juiz, né? E aí o que o cara fazia? Ele ficava com medo. Quando a autoridade chegava lá, seja uma autoridade de cargo eletivo. Quando eu falo cargo eletivo é deputado, senador, prefeito, presidente, estado. Bom, essa galera toda aí que a gente vota, né? Esses são cargos eletivos. Então ele chegava lá e falava assim, ô fulano, olha só, tem que fazer isso aqui. Ele, não vou fazer não. Então tá bom, vou mandar você embora. Ou então, olha, vou mandar você ser transferido. Então, antes da Constituição Federal, de 88, era assim que acontecia. Então a galera ficava como? Tudo com o rabinho entre as pernas. E aí a Constituição Federal entrou em vigor e aí criou a estabilidade, lá no artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo serviço os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo. Aqui está na Constituição, tá? Então, lá em 1988, 5 de outubro de 88, quando a Constituição atual entrou em vigor, o que aconteceu? Criou o artigo 41 e deu a estabilidade, justamente para acabar com essas regalias que as autoridades tinham em cima dos servidores públicos, que eles deitavam e enrolavam em cima dos servidores públicos. Então, olha só, a estabilidade não é uma regalia que o servidor público tem, dentre outras. É claro que hoje em dia, quem não quer, né? Quem não quer entrar no serviço público tem uma estabilidade que ninguém vai meter a mão em você. É justamente para garantir o servidor
que não vai vir um chefão e vai tocar o horror em cima dele. Vai vir um político e vai falar assim, velho, faz isso aqui. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um auditor fiscal, o cara que mexe com grana, e ele tá lá e ele encontra uma treta, um promotor, esse pessoal aí da Lava Jato. Vamos imaginar que esses caras não tivessem estabilidade. Pô, ninguém ia derrubar eles rapidinho. Nunca ia acontecer nada, entendeu? Nunca as coisas iam pra frente, porque toda hora tá uma guerra danada aí pra derrubar eles, né? Então, pra você ver como é que é. Se não existisse essa estabilidade, no caso dele não é estabilidade não, tá? É outra parada que existe, que é maior ainda, que chama-se vitaliciedade. Então, a estabilidade, assim como a vitaliciedade, é uma garantia que o servidor público tem de ninguém vai meter a mão nele. É claro que alguns espertinhos acabam se beneficiando. Cara, mas para esses espertinhos, existe a legislação. Apesar do militar, em regra, não estar aqui dentro, vai ser acrescentado fatalmente, tá? Mas ele não atinge diretamente aqui não, por quê? As carreiras típicas de Estado vai continuar a estabilidade, vai ter um processo um pouquinho diferente, mas vai continuar a estabilidade. Agora, quem vai definir quem são essas pessoas, vai vir uma lei e vai definir isso. Vai definir o processo de avaliação, todo esse esquema aí, né? Agora, fora essa galera, que é um número muito pequeno, vão ser carreiras que não são típicas. E eles vão ter o cargo efetivo por tempo indeterminado, ou seja, o que é indeterminado? Que começa agora, pode acabar daqui a 1000 anos, e começa agora, pode acabar no dia seguinte. Ou seja, não tem um prazo determinado. Bom, qual é o problema disso? Essa galera que vai perder essas vantagens, eles vão correr para os cargos que são estáveis. Naturalmente vão correr. O recado é, estudem e passem no próximo concurso. Porque o próximo que vier, depois da PEC, o negócio vai ser diferente. Então vai vir uma galera que vai aumentar a concorrência e vai, pô. O cara quer estabilidade. Ele não tá nem preocupado muito com grana, com salário. Ele quer estabilidade. Então a estabilidade, como eu disse para vocês, é um fator muito importante para o servidor público. O que eu quero passar para vocês é um recado. Estudem e passem no próximo concurso. Cara, dá o jeito de vocês. Porque senão o negócio vai ficar feio. Depois da PEC, ou vai ficar ruim para vocês e vocês vão perder estabilidade, aquela coisa toda que eu acho que é pouco provável, ou então vai ter uma concorrência muito grande, sem ser esse concurso, o próximo concurso, depois da PEC. Aí vai ficar muito ruim mesmo.